Valendo? A Luna tá aparecendo? Tá. Eu não lembro agora o que eu falei, o que eu não falei, meu Deus. Por isso que eu não posso me perder no meu raciocínio. Você Ah! Teste 2. Estão zoando a minha coluna. Aí, os guichos. Cadê os guichos? Esguicho, vem cá, esguicho. Guicho! Já... Me perdi. Tá? Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim compartilhar uma coisa que eu gosto de fazer todos os anos e particularmente eu gosto muito, que são as minhas metas literárias. Vem, Luna, vem. Vem cá. Tá aparecendo? Essa é a Luna, gente, ela vai aparecer muito por aqui. Particularmente, eu gosto de fazer metas. E eu sei que tem gente que não gosta, acha que não tem sentido em fazer metas de começo de ano e tal. Mas, particularmente, eu gosto. Pra mim, é como se fosse um norte. As metas pra mim são como uma direção. Elas apontam a direção que eu tenho que seguir naquele ano. E eu faço elas, às vezes, nem esperando cumprir todas, vou ser bem honesta. Mas eu gosto de fazer pra ter essa direção. Tipo, eu quero ler clássicos, digamos assim. Então, eu seleciono alguns, mas no meio do caminho eu leio outros. Mas eu li clássicos num ano, por exemplo. Às vezes não o que eu tinha planejado no começo, mas eu li. E pra mim, as metas funcionam assim. Eu vou falar aqui das metas literárias, mas é mais ou menos assim a minha visão sobre metas sobre tudo, sabe? Qualquer tipo de meta pra mim funciona dessa forma. Então, pra começar a dar um contexto também, as minhas metas esse ano estão muito relacionadas com a minha faculdade. Ano passado eu comecei a faculdade de letras e atualmente eu tô no segundo semestre porque deu uma atrasada, né? A faculdade federal e as federais entraram em greve ano passado, então deu uma atrasada, eu ainda tô no segundo semestre. Então, os livros que eu quero ler e toda a dinâmica de leitura desse ano, eu tô planejando pra que me ajude, que me auxilie dentro da faculdade de letras. Eu faço letras português na UFPA de Altamira, no Pará, e eu sempre gostei muito de ler, sempre tive muito, que foi da... Outra coisa pelo dedo. Tira ela. E eu sempre gostei muito de ler e esse foi um dos motivos que me fez querer entrar nessa faculdade. E hoje eu estou aqui para compartilhar as minhas metas, então, baseadas nos meus estudos. Vamos lá? Primeiramente, vamos falar de metas mais abrangentes. E com isso, a minha primeira meta é ler mais. Por quê? Nos últimos anos, justamente por conta dos meus estudos para entrar numa faculdade federal, eu li muito pouco. E eu também estava conciliando estudos com trabalho, então escola, trabalho, e ano passado eu estava fazendo faculdade e trabalhando também. Então foram anos que pra mim foram muito loucos e eu quase não tive tempo realmente de ler. Tanto é que foram anos que eu li pouquíssimo, eu li tipo 7 livros, acho que ano passado eu li uns 5. Muito pouco em comparação com o que eu normalmente costumava ler nos anos anteriores. Mas este ano é um ano de mudança, porque algumas coisas mudaram na minha vida e eu estou com mais tempo agora. E eu quero aproveitar esse tempo para usufruir da leitura. Então, a meta é ler mais para início de conversa. E aí, ler mais o quê? Livros acadêmicos é um ponto que eu quero muito começar a ler livros acadêmicos, agora que eu tô ainda no começo da graduação, né, querendo ou não. Apesar de eu já estar um ano na faculdade, ainda é segundo semestre e eu tô pegando ritmo ainda. E por isso eu quero começar a ler mais livros acadêmicos. E eu ainda não sei todos que eu quero ler, autores, enfim. Eu quero pedir muita ajuda dos meus professores, inclusive, para eles me indicarem. Então eu não vou falar de todos eles, mas vocês vão ver que eu já tenho algumas ideias. Então, ainda também para me ajudar com a faculdade, eu quero muito passar a ler clássicos brasileiros. E vamos lá. Eu gosto de ler clássico. Não leio só livros clássicos, mas eu tenho um gostinho ali, né, pra esse tipo de literatura. Só que eu não costumo
costumo ler muito clássicos brasileiros. Eu até tenho alguns, e eu já li alguns, principalmente porque foram livros que eu passei a querer ler mais a partir de uns 2 anos, quer dizer, desde uns 2 anos atrás, mais ou menos. Só que, como eu falei, eu não tinha tempo pra ler. Então, eu li alguns, poucos, mas eu já comecei a ler alguns. E este ano eu quero aumentar mais essa quantidade de clássicos brasileiros. Justamente porque na Faculdade de Letras Português a gente estuda muito literatura brasileira. E eu quero aproveitar e já ir comprando e lendo alguns para adiantar tarefas, não é? Agora sim, falando em números, eu não sou muito a leitora de quantidade. Como eu falei pra vocês, as minhas leituras dos anos anteriores têm sido com números um pouquinho limitados, mas foram todas leituras muito bem selecionadas. Eu prefiro qualidade e quantidade, principalmente quando eu não tenho muito tempo, o que não é muito caso desse ano, mas eu não pretendo mudar isso. Eu prefiro selecionar bem os livros que eu quero ler do que ler vários livros e não prestar muita atenção neles e acabar deixando muita coisa passar, não aproveitar tão bem a leitura. Então, dado esse meu histórico e essa minha visão sobre número, qualidade versus quantidade, a minha meta é ler 24 livros. 12 livros acadêmicos e 12 livros de ficção. Romances, fantasias, aí pode qualquer coisa. Falando de livros específicos, que eu já tenho alguma coisa em mente. Eu só sei que eu quero ler agora, ainda em janeiro, o livro do Ferdinand Saussure, que na realidade não foi ele que escreveu, foram os alunos, os discípulos dele, que é o curso de Linguística Geral. Porque linguística é uma das áreas de letras e eu tenho interesse. Agora, os outros livros acadêmicos que eu lerei este ano, tá? Como eu falei no começo, eu acho, eu vou pedir muitas indicações para meus professores, porque eu realmente, como eu tô entrando nesse mundo acadêmico agora, tá tudo muito confuso, muita coisa, letras tem muitas áreas, linguística, literatura, e a gente também trabalha com educação, né? Então, teoria da educação. Como na pedagogia, por exemplo, tem matérias muito similares, às vezes até as mesmas matérias. Então, são várias áreas e eu quero estudar um pouco de cada uma. Para isso, eu preciso de ajuda. O primeiro livro que eu pensei para entrar aqui com um ano com algum livro acadêmico para ler é esse do curso de Linguística Geral. Agora, que eu tenho pensamentos, talvez eu leia alguma coisa sobre, eu tenho vontade também de ler o livro Estruturas da Mente, que eu vou pegar aqui a cola porque o nome é grande, A Teoria das Inteligências Múltiplas, do Howard Gardner. Foi uma teoria que eu estudei na disciplina de Psicologia da Educação ainda no primeiro semestre. No primeiro semestre. Então, eu me interessei muito e pensei, por que não ler? Mas eu não sei como vai ser. Talvez eu leia, talvez não. Gente, esse livro é muito caro. Depois eu vou colocar aí no vídeo. É muito caro na Amazon. Meu Deus do céu. Então eu vou ver também se esses livros vão estar disponíveis na biblioteca da faculdade, né? Porque livro acadêmico é caríssimo. Meu pai amado. Outros livros também que talvez eu pensei em ler ao longo do curso no ano passado foram foram com relação aos teóricos construtivistas, então Jean Piaget, Vygotsky. Eu fiquei interessada nas teorias deles, mas eu não sei se isso vai ser tão relevante quanto outros assuntos que eu vou estudar daqui pra frente. Então todas essas coisas que eu tô falando agora, talvez eu não leia, talvez eu não leia nada, e porque eu vou pedir mais indicações dos professores. Agora falando sobre livros específicos com relação aos clássicos brasileiros que eu queria ler, né? Que eu disse. Um que eu tô pesquisando muito, já pesquisei, provavelmente comprarei em breve, é o Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago. Oi, gente, vim aqui interromper o vídeo porque eu percebi que eu falei uma coisa muito errada aqui, eu peço desculpas até. O José Saramago, ele é português. E, na realidade, eu não reparei que eu tinha falado só brasileira, né? Literatura brasileira no vídeo. Pra mim, que eu tinha falado portuguesa também.
que é esses dois tipos de literatura que eu quero ler este ano. O José Saramago é português, só pra corrigir aqui e não deixar dúvida, tá bom? E este é um livro que eu vi muito a Bruna Martioli falando e eu fiquei, meu Deus, que isso? Aí eu descobri que ganhou um prêmio Nobel, simplesmente o livro ganhou um prêmio Nobel de literatura. Eu falei, eu preciso ler um livro que ganhou um prêmio Nobel. Faz parte de uma formação de caráter você ler um livro que ganhou um prêmio Nobel na vida, entendeu? Então, tá aí como uma possível leitura pra cumprir a meta de ler mais clássicos brasileiros. Outro livro que... essa na realidade é uma autora que eu nunca li nada sobre ela e todo mundo fala muito. E eu preciso conhecer essa mulher, que é Dona Clarice Lispector. Então, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, foi outro livro que eu pensei aí pra dar continuidade desse meu plano de ler clássicos. Outro clássico brasileiro, Capitães da Areia, do Jorge Amado. Esse é um livro que é engraçado. Eu conheci esse título, Capitães da Areia, de Jorge Amado, há alguns anos atrás, acho que uns 3, 4 anos, e na época eu falei, meu Deus, eu gostei da história, quero ler. Aí a minha mãe, eu falei pra minha mãe, nossa mãe, você já leu Jorge Amado? Ela falou, li, passa tanta besteira nesse livro, minha filha. Aí eu falei, não, então não vou ler não. Mas chegamos numa idade em que se faz necessário ler Jorge Amado, pois é um clássico da literatura brasileira também. E certamente eu estudarei sobre ele na faculdade. E como eu já tinha gostado da história do Capitães da Areia, da prévia, né? Eu vi isso num vídeo muito aleatório. Se eu não me engano, o título do vídeo era Indicando Livros para Homens. Enfim, só vai. E por último, mas não menos importante do que eu pensei para os clássicos desse ano, é ler alguma coisa de Machado de Assis. Eu nunca li Machado de Assis. E pra mim, eu me olhando, falando isso, eu falo que bonita a pessoa faz letras e nunca leu Machado de Assis. Meu pai. E aí, temos um livro na minha estante. Por quê? Porque minha mãe é uma leitora. Caso vocês não tenham percebido, eu citei aqui a influência dela né, sobre a leitura do Jorge Amado. Minha mãe gosta muito de ler. E ela tem o livro do Dom Casmurro. Nessa versão bem... eu tenho medo desse livro se desfazer se eu pegar pra ler. O meu pai, ele tem esse livro, o Memórias Póstumas de Brás Cubas. E assim, meu pai mora em outra cidade. E de vez em quando a gente vem se visitar, a gente troca de livros, né? Eu pego uns livros dele, ele pega uns meus. Então, quem sabe, no futuro eu também não pego Memórias Póstumas de Brás Cubas pra ler. Possibilidades. Continuando agora, só livros que eu realmente gostaria de ler esse ano. Então eu vou dar prioridade para os livros acadêmicos e para os clássicos. Mas se for possível, e eu tô falando se for possível porque como vocês já devem ter visto essa altura do campeonato, os livros acadêmicos são bem carinhos, né? Então, se for possível, eu vou comprar sim também e ler esses outros livros que eu vou falar aqui agora. E em primeiro lugar, que é um que eu tô querendo há muito tempo, mas assim, há muito tempo, que é Amor de Redenção. É um livro baseado, assim, inspirado, vamos dizer assim. Inspirado pela história de Oséias, da Bíblia, e eu só queria muito ler. Tem filme desse livro também, o filme é bom, mas minha mãe já leu O Amor de Redenção e ela fala que o livro é 1000 vezes melhor. Eu quero ler esse livro, muito, muito, muito. Só que assim, a minha mãe leu no Kindle, né? Aí não temos a versão física disponível aqui, eu terei que comprar. Enfim, veremos. Outro livro que eu quero muito ler, e aqui eu trouxe um pra representar, que é a 5ª temporada de Minha Vida Fora de Série. E eu trouxe aqui a 4ª temporada pra representar ela. Eu acompanho a Paula Pimenta desde bem novinha. Eu li muito os livros dela quando eu tinha uns 13, 14 anos. Só que o Minha Vida Fora de Série ainda está em lançamento. E ano passado, ou retrasado, eu já não lembro mais, lançou a 5ª temporada da saga, dessa série, né? E eu queria muito ler. Só que, como eu falei, por muitos motivos, eu adiei essa leitura. E eu acho que agora é o momento perfeito. Só tenho que comprar o livro. Então,
tá aqui numa grande possibilidade de ler esse ano a 5ª temporada da Minha Vida Fora de Série. Outro livro que esse é clássico, mas assim, é um clássico meio diferenciado, porque eu amo as histórias do Jules Verne. Eu tenho aqui o box com a 20 Mil Léguas Submarinas, a Viagem ao Centro da Terra, e eu trouxe aqui pra representar A Volta ao Mundo em 80 Dias. Mas o que eu realmente tenho vontade também já faz muito tempo de ler é o da Terra-Lua. E eu não sei por que eu tenho vontade, eu nunca realmente pesquisei sobre como que funciona a história da Terra-Lua. Mas eu quero muito ler e então eu coloquei ele aqui na lista como uma grande possibilidade de leitura também para esse ano. E agora o último livro que eu vou falar aqui, que eu também tenho vontade de ler, que esse é o único que eu tenho aqui na estante que já tá comprado, só não tá lido, que é O Assassinato do Expresso do Oriente, da Agatha Christie. Eu também gosto muito dos livros dela, são todos mistério, né? Mistério, suspense. Não é bem suspense, é mistério mesmo. São livros de detetive que eles têm que descobrir quem matou fulano, quem matou ciclano, o que tá rolando. É muito legal. Eu já li da Agatha Christie o Morte no Nilo, que inclusive tem filme, a Casa... eu esqueci o nome. A Casa no Penhasco, e teve outro também, que agora eu não tô lembrada. Mas teve outro. E todos eles eu amo. Então, tem esse aqui também pra ler este ano. E provavelmente ele vai ser uma das próximas leituras que eu vou fazer, porque eu já tenho ele aqui na estante, né? Então tá só esperando, tá só na fila de espera pra ser lido. E pra finalizar, eu não poderia, de forma alguma, deixar de falar a minha maior meta de leitura desse ano, que é terminar de ler a Bíblia. E sim, a minha tá um bocado judiada, a capa dela. Está, é verdade. Mas segundo meu avô, uma Bíblia com uma capa dessa significa que tá sendo bem usada. Atualmente eu já li todo o Novo Testamento e vários livros do Antigo Testamento, mas ainda falta um bocado. Ainda faltam os proféticos, alguns históricos também, e no momento eu tô terminando de ler Salmos. Mas no dia que eu fiz essa gravação, eu achei muito curioso porque eu estava lendo Salmos, começando a ler, né, na realidade, porque o Salmo 119, que era o que eu estava lendo no dia, é o maior de toda a Bíblia. E eu comecei a ler ele nesse dia, e caso você não saiba, alguns versículos do Salmo 119 fazem referência ao amor que nós devemos ter pela palavra de Deus. E eu vim aqui compartilhar alguns desses versículos com vocês. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. A tua lei vale muito mais para mim do que toda a riqueza do mundo. Ó Senhor Deus, a tua palavra dura para sempre, ela é firme como o céu. E assim, gente, eu sou cristã. Como cristã, eu tenho que conhecer a Bíblia. Como que eu posso falar que eu tenho um livro sagrado que Deus mandou para eu ler e compreender as suas leis e entender a palavra dele? É a palavra do Deus que eu sirvo e eu não leio o livro, gente. E se você é cristão e não lê a Bíblia, tome cuidado, viu? A gente tem que amar a palavra de Deus, nós que somos cristãos, nós temos que buscar a palavra dele e estar sempre comparando nossas vidas, se estamos realmente andando no caminho que a Bíblia ensina. E leiam a Bíblia, gente, só leiam a Bíblia. A minha meta é terminar de ler ela, e quando eu terminar eu vou fazer um vídeo, eu acho. Vai ser legal. E é só que assim, a minha meta é terminar de ler a Bíblia esse ano, sim, mas eu nunca vou parar de ler a Bíblia. Eu sempre vou continuar lendo, relendo, buscando outras traduções. Nossa, no dia que eu chegar, eu tô olhando aqui porque a minha irmã tá aqui. No dia que eu chegar e poder pegar o texto original no hebraico, no aramaico, nas línguas em que a Bíblia foi escrita, e poder comparar com as traduções que a gente tem do português, eu seria muito feliz nesse dia. Mas então é isso, gente. Hoje nós vamos ficando por aqui. Vocês podem ver que este ano, pra mim, vai ser um ano muito acadêmico. Eu sou muito fã de clássicos e eu sou cristã. Então, esses são conteúdos que vão continuar aparecendo aqui no canal. A gente vai ter vídeo uma vez por semana. Provavelmente vai sair todo sábado. E
Então, se você quiser continuar acompanhando... Opa, tem uma musiquinha aqui. Se você quiser continuar acompanhando essa jornada e ver se essas metas vão se concretizar ou não, né? Porque fica aí no ar. Continue acompanhando a gente. E não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever, né? Claro. Também me segue lá no Instagram. E eu acho que é isso, né? Acabou os recados? Produção! Acabou! Então é isso, gente. Tchau, até a próxima.